Dr. Daniel Diógenes, especialista em reprodução humana. Dr. Daniel, quando um casal é considerado infértil? Hoje a gente tem como parâmetro o tempo de 1 ano. Após 1 ano de relações sexuais regulares, que esse casal não consegue gerar um filho, a gente considera o casal infértil. Esse parâmetro já foi muito superior, foi de 2 anos, mas houve uma redução devido ao meio moderno de se viver, às formas modernas de se viver, ao fato da mulher engravidar mais tarde, ao fato da mulher estar nos meios de trabalho, não ficar só em casa. Então hoje 1 ano é o tempo limite para se considerar um casal que tem ou não problemas para engravidar. Quais exames são realizados para este casal infértil, ser considerado infértil? Existe uma série de exames que podem ser realizados, desde exames mais invasivos ou exames mais rotineiros, né? Mas dosagens hormonais, avaliação ultrassonográfica, uma avaliação do espermatozoide do homem, como espermograma, são os exames gerais que são utilizados. Além disso, exames de avaliação uterina, de avaliação da função do ovário feminino e uma avaliação das trompas. Em geral, isso compõe o que a gente inicialmente pede para esses casais, na grande maioria dos casos. Qual o percentual de homens e mulheres afetados? Hoje em dia, os níveis e as taxas de infertilidade são cada vez maiores, por diversos motivos, mas principalmente pela forma de se viver e a forma dos meios modernos, né? As influências do ambiente. Então, hoje, cerca de 40% dos homens têm alguma dificuldade para conceber, e assim como 40% das mulheres terão algum grau de infertilidade. Isso é uma taxa muito alta. É o mesmo percentual para homens e mulheres? Mesmo percentual. Antigamente a gente tinha bem menos homens afetados, mas hoje a gente tem uma quantidade muito elevada de fator masculino presente. Agora, quais as principais causas da infertilidade feminina? Isso varia muito de país para país e principalmente quando a gente trata de país desenvolvido para país subdesenvolvido. No Brasil, devido a pouco acesso aos meios de saúde, devido a pouca escolaridade, as causas infecciosas ainda são causas bem constantes. Bactérias e outros patógenos que provocam infecções, principalmente nas trompas uterinas, provocando a obstrução dessas trompas. Então, no Brasil, a gente pode considerar que as causas infecciosas, as causas provocadas por bactérias ainda são as maiores causas. Junto a isso, a idade feminina, que é o pior prognóstico que nós temos hoje. Por que a idade feminina é tão influenciante? Isso é uma pergunta muito constante no consultório, muito constante no dia a dia e muitas vezes ignorado e até deixado de lado pelas mulheres. Elas não ligam muito pela questão tempo, questão idade. O fato é que elas nascem com os óvulos todos já no seu organismo, no seu ovário. Então, se você tem 38 anos, 39 anos, essas células que são as responsáveis por gerar uma nova vida, já têm 38, 39 anos de idade. Elas não são recicladas, elas não surgem novamente. Então, todos os óvulos de uma mulher já estão presentes no seu organismo ao nascimento. Então, elas envelhecem juntamente com a mulher. Elas não têm uma substituição, como o espermatozoide, por exemplo, tem. Então, quanto mais velha a mulher, mais velho o óvulo está, maior dificuldade de gerar uma vida ele terá. Isso não se observa, pelo menos com a mesma intensidade, em relação ao homem? Não se observa, mas não com tanta intensidade, como você falou. Porque o homem, a cada 28, 30 dias, a gente tem uma nova produção de espermatozoides. Então, o espermatozoide tem 28 dias de vida, quando ele está pronto. Ao contrário da mulher, que o óvulo tem 30 anos, 35, 38 anos. Então, você tem uma substituição das células do espermatozoide com uma certa frequência. Então, essa célula ela envelhece muito pouco. Embora, hoje a gente saiba que alterações no espermatozoide são mais constantes nos homens mais velhos. Existe alguma medida preventiva que a mulher possa tomar para evitar os futuros transtornos da infertilidade? A primeira medida é ter um acompanhamento médico, ginecológico, desde o início das menstruações, desde o início da vida sexual. Estar sempre no ginecologista, estar sempre perto do ginecologista, para que se evite principalmente as infecções, que são as maiores causas em países em desenvolvimento como o nosso. A segunda medida são os bons hábitos de vida, os bons hábitos do dia a dia, uma atividade física, uma boa alimentação,
né? Isso é muito importante para o homem e para a mulher. Infelizmente, tem que cair na consciência da mulher que a idade é o fator principal. E hoje em dia as mulheres acabam estudando mais, trabalhando mais, fazendo uma pós-graduação mais vezes e deixando o sonho da maternidade para depois. E isso vai vir com os 38, 39, 40 anos. E tudo é mais difícil depois dos 35 anos. Então, não postergar essa gravidez é, na minha opinião, a melhor coisa que a mulher moderna tem a fazer. Ela tem que tentar engravidar antes dos 35 anos, porque depois a fertilidade cai de uma forma muito rápida. Sim. Agora, eu lhe pergunto, existe, por exemplo, a gente ouve falar que comer abacate, por exemplo, no caso do homem, que mantém a potência. Existe algum alimento que a mulher possa tomar e que vá facilitar ela ser fértil no futuro? Alimentos... Assim como a abacatada para o homem. Para o homem. É difícil a gente falar isso, porque para a gente ter um alimento, a gente tem que ter estudo bem feito em cima de uma determinada substância para ter um determinado resultado. O que a gente sabe é que quanto mais natural, quanto menos gordurosa, quanto menos açúcar tiver uma alimentação, teoricamente, menos radical livre, teoricamente, menos malefício eu trago para o meu organismo. E o malefício do nível alto de açúcar, do nível alto de colesterol, se reflete no ovário, se reflete no espermatozoide também. Então, a boa alimentação em geral, ela é muito bem-vinda. Então, evitar enlatados, evitar conservantes, evitar tudo que não seja, teoricamente, o natural. Ou seja, é algo que as gerações passadas não tinham. Então, hoje a gente tem muito enlatado, a gente tem tudo em conserva. E isso, teoricamente, me dá uma qualidade de vida pior e uma qualidade de fertilidade pior também. Doutor Daniel, existe uma maneira de reverter o quadro? Por exemplo, uma mulher já foi declarada pelo especialista infértil. Existe uma possibilidade de um retorno, de uma... Isso depende muito do que é a causa da infertilidade. Na grande imensa maioria das vezes, os casais conseguem engravidar utilizando as técnicas modernas que nós temos de reprodução assistida. A fertilização in vitro, a inseminação intrauterina. E a criança assim produzida terá as mesmas condições de vida, de saudabilidade de vida do que a criança produzida por pessoas tranquilamente, sejam tranquilas na questão da fertilidade? Teoricamente, sim. O primeiro bebê de proveta foi de 1978, já se vão aí 35 anos. Então, milhões de crianças já nasceram no mundo pelas técnicas de reprodução assistida, sobretudo pela técnica de fertilização in vitro. E essas crianças têm um desenvolvimento muito similar, muito semelhante às crianças concebidas naturalmente. Tanto em termos de doenças, tanto em termos de cânceres, ou em termos de desenvolvimento neurológico, aprendizado. Então, teoricamente, a técnica não me traz malefícios para essa prole, para essas crianças que estão vindo. Existem, logicamente, alguns estudos que me mostram um aumento, às vezes, de um determinado tipo de câncer, um aumento de um déficit de atenção, mas, globalmente falando, são técnicas muito seguras. Então, são técnicas que a gente não precisa ter o medo de dizer que eu estou tendo um filho artificialmente. Isso não é um filho artificial, isso é um filho natural, com a ajuda de uma técnica artificial, e milhares e milhares de casais não teriam filhos hoje se a gente não tivesse uma fertilização in vitro em nossas mãos. Então, é muito bem-vinda a tecnologia nesse sentido, sem medo. A gente não precisa ter medo de conceber dessa forma. A gente volta, mas só depois dos nossos benditos comerciais. Doutor Daniel, uma mãe que perca um filho em circunstâncias trágicas, um filho pequeno, de 3 anos, entendeu? Uhum. O menino está brincando na calçada, passa um veículo qualquer, destroça o menino. E ela tenta um outro filho. Esse acontecimento pode afetar e ela ficar infértil por causa desse acontecimento? Em termos anatômicos ou de corpo, se ela não tem nenhum problema, não. Mas o estresse gerado pela perda
é hoje, sabidamente, uma das causas que leva essa mulher a ter uma dificuldade de uma nova gestação. Então, engravidar sob estresse ou após uma situação de estresse é mais difícil. Assim como aquelas mulheres que engravidam e têm um nível de ansiedade maior ou têm um estresse maior, elas têm maior chance de uma perda, uma nova perda, mas uma perda gestacional. Então, o estresse sempre foi encarado como algo que diminuiu a fertilidade, sobretudo feminina, apesar de existirem estudos recentes que mostram que isso piora a qualidade do espermatozoide do homem também. E estudos mais recentes ainda mostram que algumas mulheres chegam a ter perdas consecutivas. Ela engravida e aborta, engravida e aborta, engravida e aborta 2, 3, 4 vezes, quando estão sob situação de estresse. Então, se nós considerarmos que uma perda anterior trágica como essa, como é o exemplo, trouxe para ela um trauma tremendo, pode ser mais difícil, mas muito mais difícil conseguir engravidar e manter essa gestação. Então, um trabalho com psicólogo, um trabalho com psiquiatra é sempre muito bem-vindo para os casais que estão tentando engravidar. E o estresse pode ser, por exemplo, ocasionado quando a mulher descobre que o marido tem um amante, recém-casada. Então, isso aí também poderá ter um efeito na fertilidade? Funciona da mesma forma, né? O estresse, em qualquer esfera que seja, físico ou psíquico, leva a uma diminuição da fertilidade feminina. Sob estresse, mulheres param de menstruar, elas param de ovular. Então, e isso é um fator impeditório para uma gravidez. Além do que, nesse exemplo, por exemplo, leva que a mulher procure menos o marido. Então, a resposta sexual também diminui. Então, são vários fatores juntos para diminuir a fertilidade desse casal. Sem dúvida nenhuma, é bem coerente essa pergunta. Acredito também que, o caso da mulher que não quer ter filho, porque a Rainha Vitória, a famosa Rainha Vitória da Inglaterra, ela não queria ter filho, ela detestava ter filho. Então, isso pode ter transformado ela numa mulher estéril. Pode, sem dúvida nenhuma. Existem, entre o físico e o psíquico, é um caminho muito obscuro ainda. A gente não tem essas respostas. Mas, sem dúvida nenhuma, se uma mulher não deseja de maneira alguma uma gravidez, e ela está sob uma situação de risco para uma gestação, com certeza absoluta ela vai ovular menos. Se ela ovula menos, ela engravida menos. Logicamente que ela pode engravidar, mas são fatores que a gente não tem como ter uma resposta absoluta para isso, porque isso não é medido por exame, isso não é medido por nenhum parâmetro. Mas com certeza são fatores que levam a uma baixa fertilidade, sem dúvida nenhuma. O senhor estabeleceu mais ou menos uma idade em 35 a 40 anos para a mulher correr o risco da infertilidade. Agora, para o homem não tem essa tabela assim, tão acanhada não é? Não tem essa coisa tão fixa. Porque, como eu falei anteriormente, a questão da renovação do espermatozoide é uma coisa contínua. Mas homens mais velhos têm pior qualidade do espermatozoide. Eles têm um espermatozoide mais lento, um espermatozoide que morre mais cedo e um espermatozoide que tem alteração morfológica, eles têm uma alteração da cauda, na cabeça do espermatozoide, uma quantidade maior. Então, esse espermatozoide é um espermatozoide mais defeituoso. O espermatozoide tem mais dificuldade de fecundar aquele óvulo. Então, aos 60 anos, com certeza, aquele homem que foi pai aos 35, ele vai ter mais dificuldade de ser pai aos 60. Seja naturalmente, ou seja por uma técnica de reprodução assistida. Isso não tem dúvida. Só que ele é muito menos afetado do que a mulher. Mas não dá para a gente também desejar engravidar aos 80 anos de idade, 70. Acontece, lógico, mas a chance é bem menor. Doutor Daniel, o médico vai transmitir a triste notícia para a mãe que ela é infértil, quer dizer, para a mãe que não vai ser mãe, pelo menos pelos condutos normais. E ele também não entra em estresse, o médico, ao dar essa calamitosa notícia? É difícil. Essa catastrófica notícia? A consulta do casal que quer engravidar, o atendimento que a gente tem que dar para esse casal é um atendimento diferenciado, é um atendimento que você tem que ter um tempo maior com esse casal. Porque você é ao mesmo tempo médico e psicólogo desse casal. Muitas vezes o casal te procura para fazer uma terapia, ele vai lá, ele não está te pedindo mais exame, ele quer escutar respostas que ele gostaria de escutar e não vai escutar. Então, é muito complicado a questão de dar a notícia, de indicar um tratamento e de dizer quais são as chances que esse casal tem para engravidar. Porque muitos casais não entendem e não acreditam. E o que acontece é que os casais eles começam a
fazer uma via sacra. Eles vão em vários profissionais, depois de várias consultas que eles obtêm a mesma resposta, que muitas vezes cai a ficha. E por incrível que pareça, muitas vezes essa ficha não cai. O casal, você vai dizer para ele que ele tem uma chance mínima de engravidar, mas ele vai achar que vai conseguir essa gravidez e vai esperar naturalmente isso há alguns anos. E aí é que mora o perigo, porque na hora que ele espera muito tempo, essa mulher envelhece, passa do período fértil em que ela poderia ter engravidado com a ajuda da medicina, e aí depois nem com a ajuda da medicina a gente consegue uma gestação. A gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. E os progressos da medicina nesse campo? Não foi descoberto ainda um antídoto para a infertilidade? Vamos dizer assim, uma injeção, um comprimido que toma e resolve, de infértil passa para fértil? É muito complicado a gente falar nisso nos dias atuais. Na minha opinião, o ponto-chave para a gente ter essa resposta, um antídoto, está relacionado às células-tronco. Né? Existem hoje diversas pesquisas com células-tronco, que são células que conseguem se transformar em qualquer outra célula do nosso corpo. E no dia que a medicina chegar ao ponto em que eu consiga ter células-tronco que se transformem em novos espermatozoides, células-tronco que se transformem em novos óvulos, eu resolvo quase 100% dos problemas relacionados à fertilidade. Porque eu vou resolver o problema da minha idade, eu vou resolver o problema de um espermatozoide defeituoso, eu vou resolver o problema de um óvulo que não consegue gerar uma nova vida. Só que a gente está muito longe ainda de chegar a esse ponto. Hoje já existem células-tronco para diabetes, células-tronco para diversas outras coisas, com excelentes resultados, mas todos em nível experimental. Então a gente tem que caminhar ainda mais uns 20, 30 anos, na minha opinião, para que a gente consiga o antídoto. O antídoto, teoricamente, ou na minha opinião, seria as células-tronco. Chegou no ponto em que eu consigo tirar uma célula do nosso próprio organismo, na nossa coluna, a gente vai lá, tira a célula e eu consigo, a partir dela, uma célula nova, a que eu queira, a gente vai conseguir resolver esse problema. Mas isso é uma perspectiva para um futuro a longo prazo? A longo prazo. Atualmente, a gente tem as técnicas mais modernas de reprodução assistida, dentre elas a fertilização in vitro, que é o conhecido bebê de proveta, que é a técnica que a gente consegue pegar um óvulo, unir com um espermatozoide e formar um novo embrião, isso no laboratório, e colocar esse embrião pronto, já formado dentro do útero da mulher. Então, essa técnica consegue resolver mais de 90% dos problemas de infertilidade, porque com ela eu preciso de apenas uma célula masculina com uma célula feminina. Então, aquele homem que não tem espermatozoide, no ejaculado, eu consigo buscar no testículo dele um espermatozoide e esse um espermatozoide faz a diferença. Então, hoje em dia, a fertilização in vitro faz com que muitos casais consigam conceber. Então, é algo fantástico. O pesquisador que descobriu a fertilização in vitro, ele ganhou o prêmio Nobel. Então, para você ter uma ideia de como foi revolucionário essa técnica na medicina. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a fertilização in vitro é o nosso pilar. É onde a gente seguia e é tudo que a gente tem de melhor para oferecer para esse casal. Muita gente confunde, mas o infértil, o homem fértil, não deve ser considerado um impotente, não é? O impotente é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Principalmente em estados do Nordeste, em estados como o nosso, em que você tem um machismo muito grande, os homens costumam confundir essas duas palavras. Então você pede um espermograma para avaliar aquele homem e ele não faz porque ele acha que ele é homem e que se o espermograma vier alterado ele deixa de ser homem. E a gente tem esse entrave, às vezes a gente não consegue avaliar o parceiro, o homem, por isso. Infertilidade não tem nada a ver com impotência ou com deixar de ser homem, absolutamente nada a ver. Você pode ter zero, você não tem nenhum espermatozoide no teu ejaculado, no teu sêmen, e você é homem, você tem tua relação sexual normal, tua libido é mantida. Então isso tem que ser desmistificado, porque isso atrasa muito o tratamento desse casal. E isso faz com que muitos casais não consigam engravidar, porque você faz uma investigação tremenda da mulher e não consegue um simples exame do homem, que é o espermograma, um exame simples, rápido e barato. Então isso é um entrave, principalmente nos estados brasileiros com menos desenvolvimento. Se a gente vê menos no sul do país. Vê também, mas vê mais aqui. Vamos seguir aqui o que a produção preparou. É a questão, por exemplo,
no caso, sobretudo, do homem, do álcool. Um bebedor, quanto mais de bebida destilada, que toma, por exemplo, bebe bastante. Eu não digo que tome 4, 5 uísques, 6 por dia, porque aí é alcoólatra, mas eu digo que bebe bastante. Isso poderá afetar, poderá tornar, no futuro, quando ele, no matrimônio, ele desejar filhos, ele pode ser obstaculado, ele pode, esse excesso etílico poderá fazer dele um homem fértil? Sem dúvida nenhuma. Não precisa nem ser um bebedor quanto mais. Aquele bebedor de final de semana, sexta, sábado e domingo, já é afetado. Ele já tem passa uma vida inteira bebendo. Começa a beber aos 15 anos, tenta a primeira gravidez aos 30, já se vão 15 anos de consumo de álcool, e você tem uma queda da qualidade do espermatozoide quando você tem a ingestão de bebida alcoólica. A ingestão regular, sexta e sábado, isso já é ruim. Se a ingestão for maior, quanto maior a ingestão, teoricamente, pior a qualidade do espermatozoide. O espermatozoide ele é muito afetado pelo uso de drogas, pelo uso de álcool, pelo uso de cigarro. Tudo isso afeta o espermatozoide, tudo isso aumenta. Mas o cigarro deve ser menos do que o álcool. O cigarro afeta o pulmão. Mas eu acho que nesse ponto de vista da fertilidade e infertilidade, eu acho que o álcool é muito mais danoso. Na verdade, os dois são muito danosos. Empate técnico? Empate, O que acontece é que você começa a produzir substâncias tóxicas que vão estar presentes no testículo, que vão aumentar a produção de radicais livres, que é o que a gente tem de envelhecimento. A gente envelhece por quê? Porque a gente aumenta a produção de radical livre na pele, radical livre em todos os nossos órgãos. Então a gente envelhece. Isso é o processo natural de envelhecimento. O consumo dessas substâncias aumenta a produção desses radicais livres no testículo. Então o testículo fica com um ambiente